Qual foi o maior desafio que você passou até hoje nessa trajetória? Porque na construção, a gente sabe que tem os altos e baixos, né, da nossa jornada. Você pode citar, assim, os principais desafios que você enfrentou? Foram vários, né? Mas, assim, os principais mesmo, primeiro foi de eu realmente me desafiar, assim, e enfrentar alguns medos que eu tinha. Então, por exemplo, eu tinha medo de gravar vídeo, né? Eu tinha medo de estar em grandes palcos. Quantas vezes antes de subir num palco eu ficava pensando, falei, gente, não preciso disso. É muito mais fácil ficar na zona de conforto, sabe? É muito mais fácil eu ficar ali nos bastidores. Pra quê palco? Eu não era uma pessoa, assim, que naturalmente eu queria. No fundo, eu até desejava. Mas eu achava que aquilo era impossível pra mim. Eu achava que eu não era capaz o suficiente. Então, assim, eu falava, não quero palco, tá tudo bem de ser anônima, tá tudo bem de ser escondida, tal. E me desafiar com todo o frio na barriga, com todo o desespero, né, com todo o medo de julgamento e as coisas que travam grande parte da humanidade. Esse foi o primeiro desafio. E aí, quando eu fui me acostumando, porque nada como a repetição, pra você também ficar mais confortável nesse ambiente desconfortável, eu percebi que eu fui me acostumando e treinando o meu corpo e a minha mente para ser esticada. Uau. Então, hoje, né, eu sinto, de certa forma, até um aconchego em ser esticada todos os dias, em ser desafiada todos os dias. E aí, trazendo em termos práticos aqui, né, algumas situações assim que foram bem desafiadoras para mim. O primeiro foi quando eu saí, eu era executiva de uma grande faculdade, né? Ali também, vou pular essa parte para não ficar muita parte da história, mas o grande fato é que, sendo bem o resumo, eu comecei nessa faculdade como vendedora de pós-graduação, ganhando R$500 por mês. E lá eu fui crescendo, né, depois de muito trabalho, muita intensidade, e ao longo de 5 anos eu fui promovida algumas vezes até me tornar uma executiva dessa faculdade e ganhar o salário mensal de R$50 mil. Uau. Então, assim, ali eu já estava no ápice da minha carreira. E lembrando que 50 mil naquela época já era muito mais dinheiro do que é hoje, né? Se for calcular o salário mínimo, né? A gente tá falando ali, sei lá, 2013, 2014, né? Se fosse comparar hoje, eu acho que eu tava ganhando tipo uns R$100 mil, ou um pouco mais que isso por mês. Então, assim, eu era respeitada, eu era reconhecida, eu tinha toda aquela autoridade, né? De ser a executiva, a diretora da faculdade e tal. E aí, na época, eu comecei também a dar aula pra turma de pós-graduação. Então, me tornei coordenadora de curso, abri uma franquia da faculdade para mim. Então, me tornei também empresária, mas no sistema de franquia, o que é diferente, porque você já tem tudo pronto, mastigadinho ali, né? Você só tem que fazer a unidade operar, né? Mas você tem uma base. E ali eu fui crescendo e tal. Então, assim, eu tava no auge da minha carreira, e ao mesmo tempo numa zona de conforto, porque aquilo eu dominava, aquilo eu era perita. Sim. E quando eu saí de lá para montar o Instituto De Angela, que é o instituto que eu tenho hoje, ali foi um momento de divisor de águas mesmo. Sim. Por quê? Porque eu troquei o certo pelo duvidoso, né? Eu descobri, a duras penas, que o jogo de ser executiva é completamente diferente do jogo de empreender. Né? Executiva, eu só tinha que saber muito área comercial e marketing, Sim. que eram as áreas que eu já dominava. Agora, quando eu fui empreender, eu tive que lidar com fluxo de caixa, contratos, contabilidade, uma série de áreas que eu não tinha nem noção de como que era, como funcionava. E eu tive que aprender tudo, gostar das coisas que eu não gostava na marra, Sim. porque não tinha muita escolha. Eu brinco que é o eu empreendedor e o eu empresário, né? Porque aí na fase inicial a gente acaba por fazer tudo. É o marketing, é o comercial, é o financeiro, é tudo, né? Exatamente isso. Porque aí não tem muitas pessoas para você delegar, né? Então, assim, eu tava ali com um time enxuto, era eu e mais um, né? Basicamente, minha mãe ali me dando um apoio, sendo minha sócia também. E aí, naquele momento, eu comecei a descobrir que o jogo de empreender era muito diferente do jogo de ser executiva. E eu fiz uma série de escolhas erradas, algumas movidas por ego, por vaidade. Sim. Então, eu fui montar minha empresa física, nem precisava, gastei muito dinheiro com estrutura, escritório, sala, móveis, para nem receber clientes lá. A grande parte das coisas eram feitas tudo online e tal, mas por questões de vaidade, né? Eu preciso ter a minha sede, eu preciso ter o meu escritório físico, exatamente. Eu queria tudo do bom e do melhor, né? Sim. Então, assim, muitas coisas de branding que eu investi, é uma das coisas que eu falo. Branding é importante, marca pessoal é importante. Nunca se falou tanto sobre isso como tem se falado agora. Só que o grande detalhe branding, ele só vem, você tem que saber o time certo das coisas. Sim. E o time depois que você gerar caixa.
E não tem forma melhor de você gerar caixa numa empresa do que gerando vendas, né? Só que a gente quer fugir, porque vender não é fácil. Vender é você ouvir não o dia inteiro. Né? Vender é você ser rejeitado todos os dias, ouvir não o dia inteiro e continuar, não é fácil. Então a gente tende, e aí eu falo por mim também, ser humano, a gente tende a buscar os prazeres imediatos. A gente tende a buscar aquilo que é uma tarefa mais gostosinha de se fazer. Sim. E eu ia sempre pro mais gostosinho, mais encantador, tal, e não para aquilo que, apesar de ser chato ou desafiador, precisava ser feito, era o crucial. E aquela questão, né, de que criança é que faz o que quer, mas adulto faz o que tem que ser feito, né? Exatamente. Eu aprendi isso na marra também, sabe? Só que aí o grande detalhe eu fiz tantas escolhas erradas, assim, por essa liberdade, essa autonomia que eu não sabia lidar com ela, né? Porque de repente não tem ninguém para me mandar. Eu escolho o que eu quero fazer, eu escolho, né, o que eu quero investir, o que eu não quero. E aí eu fui aprender com a vida e a vida bate forte. O grande resultado disso foi que eu perdi muita grana. Eu tinha, na época, acumulado mais de 1 milhão no meu banco, o que também, né, era motivo, assim, de muita alegria. Eu tava na pose de, cara, eu sou demais. Zona de eu conforto, sou incrível, né? Tipo, tenho 1 milhão líquido na minha conta com menos de 30 anos, que você quer mais o quê, né? E aí eu tava lá me achando. Só que aí, de repente, eu consegui perder tudo isso. Eu tive que vender meu carro, vender o carro da minha mãe para pagar as contas da empresa e precisei fazer um empréstimo no banco de 100 mil reais para ver se aguentava pelo menos os próximos 3 meses pagando salário de funcionário e tudo mais. E ali foi onde eu vi, falei assim, nossa, agora eu tô com a corda no pescoço, eu não tenho muito tempo mais, né? Ou vai ou racha agora, né? Essa expressão nossa brasileira e goiana principalmente. Mas ali foi um momento assim de disrupção mesmo, sabe? Um momento de... exatamente. Um momento que eu falei, agora eu vou aprender para valer. E ali eu precisei fazer escolhas mais assertivas. Ali eu parei de delargar as coisas e comecei a entender melhor o processo. Ali eu larguei de prazeres imediatos para recompensas mais sustentáveis, mais duradouras. Sim. Ali eu aprendi, passei por cima do meu ego, vaidade, orgulho, tudo, né? E entrei de cabeça mesmo. E é por isso que eu falo, né? A gente conversou aqui mais cedo sobre a importância do propósito. Sim. Se fosse só pelo dinheiro, eu já teria desistido. Porque até minha mãe, que sempre me apoiou, foi um dos momentos que eu senti que ela ficou assim, ela chegou pra mim e falou assim, minha filha, se você tivesse pego o seu 1 milhão e tivesse deixado rendendo no banco, minha filha, você ia viver só com esses rendimentos, olha que coisa maravilhosa. Você não ia nem precisar se matar de trabalhar como você se mata hoje em dia, né? Então, se fosse só pelo dinheiro, eu não precisava estar me desgastando tanto. Só que existia algo além disso, existia um propósito. Tanto é que eu torrei todo o dinheiro que eu tinha, toda a economia que eu tinha, correndo atrás do meu propósito, né? E ali você vai sendo curado, você vai sendo desenvolvido nesse processo. Então, o que ocorreu foi... Ali eu aprendi a virar o jogo, aprendi novas competências que eu precisava e me destaquei no marketing tal. E foi onde eu comecei nos primeiros lançamentos e campanhas de vendas, já faturar ali 100 mil, depois 1 milhão. E aí foi crescendo até chegar nos 30 milhões que a gente chegou atualmente.